Olá a todos, meu nome é Jonathan Guilherme de Oliveira Cunha. Estou aqui hoje para apresentar a vocês a atividade 1 da matéria de Redes 2 do curso de Ciências da Computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, conforme proposto pelo professor, foi montado a seguinte rede utilizando o software GNS3. Então, desta forma, deveremos, neste vídeo, demonstrar o processo de configuração utilizando o roteamento estático. E o que é o roteamento estático? Roteamento estático nada mais é do que configurar todas as rotas de forma manual. Ou seja, a minha rede ela não vai saber as rotas disponíveis caso eu não configure de forma manual. Então, se caso algum dos cabos aqui for deletado ou ocorrer alguma falha, ela somente utilizará uma rota alternativa caso esta rota já esteja configurada. Então, conforme solicitado pelo professor, nos hosts de nossa LAN 1 utilizaremos o comando ifconfig-route, na nossa LAN 2 utilizaremos o comando IP, na nossa LAN 3 utilizaremos o arquivo de configuração e, como na nossa LAN 4 ele deixou para a gente configurar da maneira como preferirmos, utilizarei novamente o arquivo de configuração. Então, abrindo aqui o nosso host 5 pertencente à nossa LAN 3, irei mostrar o arquivo de configuração. Então, é uma configuração estática para a nossa interface ITH0. Adicionamos o nosso IP da rede host, adicionamos a nossa netmask e adicionamos o nosso gateway, que seria o nosso router 2. Esta configuração ela está replicada da mesma forma para o nosso host F, mudando somente o nosso IP de host, e da mesma forma está configurado para a nossa LAN 4, somente mudando todos os dados necessários para ela trabalhar em uma rede separada. Começarei aqui demonstrando a configuração da nossa LAN 1 utilizando o comando ifconfig e o comando route. Então, para isso, devemos inicializar toda a nossa simulação do GNS3. Então, dessa forma, podemos clicar em nosso host 1, que abrirá o seguinte terminal. Só irei demonstrar nesse vídeo a configuração de um host para cada LAN, pois é somente replicar os comandos apresentados para cada host pertencente a essa LAN. Então, aqui, utilizando o comando ifconfig, atribuiremos um IP para o nosso host A. Ifconfig, passaremos a nossa interface, que é a interface ETH0, o IP, que é 172.21.1.1, e a nossa máscara, que é a máscara do tipo classe C, que passamos aqui /24. Então, dessa forma, configuramos o IP para nosso host A. Devemos também adicionar uma rota para o nosso roteador 1. Então, utilizando o comando route add default gw, passamos a seguir o IP para o nosso roteador 1. E a interface, que novamente será a ETH0. Então, da mesma forma, replicamos esses comandos para o nosso host B. Então, após ter configurado a nossa LAN 1, iremos partir para a configuração da nossa LAN 2, onde utilizaremos o comando IP. Então, abrindo aqui, novamente irei demonstrar somente para um dos hosts. Então, o escolhido foi o host C. Utilizando o comando IP, colocaremos IP addr add, passaremos o nosso IP, que será atribuído para esse host, 172.21.2. Deixa eu dar uma olhada, ponto 3. A nossa máscara será novamente a /24, dev, e passamos a nossa interface, que será novamente a ETH0. Então, da mesma forma, deveremos adicionar uma rota para o host C conseguir enxergar o nosso router 1. Então, utilizando o comando IP, é da seguinte forma: IP route add default via, e passamos o IP do nosso router 1, que é 172.21.2. Agora, como estamos na nossa LAN 2, devemos ser 1.2.100, que é o host do nosso router 1. Então, utilizando o comando route-n, percebemos que as duas rotas estão configurada no nosso host C. Da mesma forma, replicamos esses comandos para o host D. Após ter configurado todas as nossas LANs, devemos realizar as configurações do nosso roteador. Então, demonstrarei aqui somente a configuração do roteador 1, onde os comandos poderão ser replicados para a configuração do nosso roteador 2. Então, abrindo aqui o nosso roteador 1, esperamos carregar. O primeiro comando a ser digitado é o comando enable. Agora, o comando configure terminal. E dessa forma, abrimos o terminal no nosso roteador 1. Então, deveremos analisar a nossa rede para realizar a configuração. Como podemos analisar, no nosso roteador 1 existe 3 interfaces e cada uma delas está conectado com uma rede diferente. Então, deveremos configurar o IP de cada uma dessas interfaces.
Começamos pela interface F0/0. Digitamos o comando interface e a interface que é ser configurada, que no nosso caso é F0/0. Utilizando o comando IP address, atribuiremos um IP para essa interface. Como essa F0/0 está conectado com a nossa LAN 1, adicionaremos o IP 172.21.1.100 e a máscara será a 255.255.0. Após isso, digitaremos o comando no shutdown para reiniciar e assim configurar a nossa interface. Após isso, poderemos digitar o comando exit e ir para a próxima interface. A próxima interface a ser configurada será a interface G1/0, desculpe. E novamente, digitando o comando IP address, deveremos mudar somente o IP da nossa rede, que será 172.21.2 e novamente .100, que é referente ao nosso router 1. E a máscara será a mesma. Então, digitando o comando no shutdown para reinicializar, exit. E agora deveremos configurar a interface G2/0. Interface G2/0. Então, aqui, quando existe uma ligação entre routers, né, entre roteadores, devemos ter na cabeça que é criada uma nova rede, ou seja, este fiozinho é uma outra rede. Então, deveremos atribuir um IP para essa conexão entre routers. E o IP atribuído foi 172.21.100.0, utilizando a máscara /24, ou seja, 255.255.255.0. Então, novamente, utilizando o comando IP address, passaremos o IP 172.21.100. No caso, como é o roteador 1 que estamos configurando, é .100. E a máscara 255.255.255.0. E novamente, o comando no shutdown. Então, agora a única configuração que falta é fazer o nosso router 1 enxergar a nossa LAN 3 e a LAN 4, assim como o nosso router 2 conseguir enxergar a LAN 1 e a LAN 2. Ou seja, eles devem saber o caminho para eles conseguirem atingir essas redes. Sendo assim, vamos partir para a configuração. Somente demonstrarei a configuração no router 1 e, após isso, é só replicar todos os passos para a configuração no router 2. Então, abrimos aqui o nosso router 1, digitamos o comando IP route, passamos o IP da rede. Então, analisando que estamos no router 1 e queremos enxergar a nossa LAN 1, a LAN 3 e LAN 4, passamos o IP primeiramente da LAN 4, da LAN 3, 172.21.3.0, a máscara que será utilizada 255.255.0 e qual que é a rede que ela terá que chegar primeiro, né? Qual que é o roteador que o nosso R1 deverá atingir para poder assim atingir a nossa rede 3. Então, ela passará primeiro pelo router 2. O caminho será esse, 172.21.100.101. E da mesma forma, como queremos que o nosso R1 enxergue a nossa LAN 4, somente mudamos aqui o IP para a LAN 4. E sabemos que, para chegar à LAN 4, partimos do R1 e devemos ir para o R2. E por isso passamos o mesmo IP ali embaixo. Após a configuração de todas as nossas redes e dos nossos dois roteadores, devemos utilizar o comando ping para ver se nossa rede está configurada de forma correta, conforme solicitado pelo professor. Então, abrindo o nosso host A, primeiramente devemos verificar se o nosso host A consegue utilizar o comando ping em direção ao host B. Ping e passamos o IP do nosso host B, 172.21.1.2. Então, dessa forma, conseguimos verificar que está configurado de forma correta. A próxima solicitação foi do host A para o host C, ping 172.21.2.3. Então, podemos perceber que está configurado de forma correta. A próxima foi o host A pinga o router 1, 172.21.1.100. Então, novamente, está conseguindo pingar. Então, o próximo ping solicitado é o host A consegue pingar o host E. Então, ping e passamos o IP do host E, 172.21.3.5. Então, dessa forma, a gente consegue verificar que sim, o nosso host A consegue pingar o host E. Então, a nossa próxima tarefa é o host A consegue pingar o host H. Então, utilizando o comando ping, sim, conseguimos pingar do host A para o host H. A próxima tarefa é o host H pinga o router 2. Então, ping 172.21.4.101. Então, sim, o host H pinga o router 2. Então, a próxima tarefa é o host F consegue acessar um servidor iperf no host D. Então, para isso, aqui no host D, devemos ligar o iperf como modo servidor. Então, agora ele está escutando. E aqui no nosso router
no nosso host F, digitaremos o comando iperf-c e o IP do nosso host D, que é 172.21.2.4. É iperf3, foi mal, desculpa, gente. Iperf3-c, 172.21.2.4. E sim, está configurado corretamente e o servidor iperf está funcionando. Dessa forma, conseguimos atingir todas as obrigações que foram impostas para a realização da nossa atividade. Muito obrigado e até mais.